Estava eu, analisando algum dos meus vídeos antigos, até que cheguei no principal deles a julgar pela quantidade de visualizações. Nele, eu falo sobre os maiores bugs que já aconteceram ao longo da história do Tibia. E considerando que eu era, e ainda sou, um completo iniciante nesse mundo de criação de conteúdo, o julguei bom. Mas apesar de satisfeito com essa produção, eu notei que o vídeo ficou incompleto, pois deixei de fora alguns dos bugs mais impactantes, e para não ficar esse gostinho de que falta algo, resolvi trazer-lhes o parte 2. Então já deixa o like e se inscreva no canal, porque eu sou o Fulgor, e hoje vamos falar novamente sobre os maiores bugs da história do Tibia. Ariswar, sempre ele. Mais uma vez, o famoso canadense que fez história no game tem seu nome vinculado à descoberta de bugs. O bug era simples e ele o descobriu de forma acidental. Certo dia, estava ele fazendo sua hunt habitual na Delair até que matou um Dragon Lord que lhe trouxe uma enorme surpresa. Um bug fez com que os 2100 pontos de experiência, recompensa habitual pela morte do monstro, fosse multiplicado em várias vezes, o que resultou em um salto do seu nível do 76 ao 130. Ariswar, apesar de seu histórico de tentar esconder suas descobertas de bug para benefício próprio, dessa vez não tinha nem como tentar esconder esse. Com medo que uma punição caísse sobre si, resolveu reportar o bug a Cipsoft, que logo o corrigiu, regredindo seu nível novamente ao 76 e consertando o bug. Esse fato, mesmo que de uma maneira ilegal, colocou seu nome na história como o primeiro personagem a ultrapassar o nível 100. E esse não foi o único bug encontrado por Ariswar relacionado a essa caverna. O mesmo descobriu que após o server save, o primeiro abate de um Dragon Lord específico da cave sempre daria como recompensa uma Dragon Scale e meio. Certamente, ele explorou esse bug por um determinado tempo até que também resolveu reportar a Cipsoft, que o corrigiu. Guzlemas em Port Hope. Famoso e conhecido bocão, foi adicionado no Tibia ao fim de 2013, e mesmo após quase uma década de seu surgimento, ele ainda é um desafio considerável se enfrentado por jogadores de level baixo e médio. Seria totalmente inimaginável ver uma criatura como essa vagando dentro de qualquer uma das cidades do Tibia, mas por um erro totalmente amador da CIP, isso aconteceu após um update em 2019. Nesse update, a CIP adicionou novos recursos sobre as houses, como poder fazer leilões e comprá-las diretamente do cliente, o que anteriormente só poderia ser feito diretamente pelo site. Eles também criaram novas houses e deram a elas novos tipos de decorações, e uma dessas decorações foi a chave para toda a confusão que aconteceu a seguir. Em Port Hope, foram adicionadas pilhas grandes de ossos em frente a algumas casas. Essas pilhas de ossos, porém, são originais de Rochamu, lar dos Guzlemos e outras criaturas perigosas, e fazem parte de uma task do local. Nessa task, é necessário clicar com o botão direito em uma dessas pilhas de ossos com o objetivo de conseguir um chifre de ossos, item que é necessário para prosseguir com a task. Mas acontece que existe uma grande chance do processo falhar, e como consequência um Guzlemo surgirá em meio aos ossos. E por incrível que pareça, eles implementaram essas decorações das houses em Port Hope sem retirar essa funcionalidade. Como eles muitas vezes lançam esses pequenos updates sem fazer nenhum tipo de teste, a tragédia já estava anunciada. No mesmo dia da implementação, em vários dos mundos, jogadores de level mais alto descobriram um simples bug e lotaram a cidade de Port Hope com esses monstros. Um level 100 pode levar facilmente um HS para apenas um deles. Então imagine o caos que vários desses devem ter trazido para todos os jogadores desavisados que por seus motivos precisaram visitar a cidade. Considerando que essa cidade contém majoritariamente hunts para jogadores dessa faixa de nível e até inferiores. O bug durou poucas horas até que foi corrigido pela Cipsoft. Restaram apenas as lembranças desse dia que deve ter sido extremamente divertido para muitos e estressantes para outros. E é claro, de mais uma gafe da CIP. Obrigado, Cipsoft, por me gerar conteúdo. Bug de itens de mainland levados a Hookguard. A grande maioria dos jogadores mais antigos do game tem memória muito vívida da antiga ilha inicial. Hookguard foi o primeiro contato no game de jogadores que jogam o game até hoje, mas a triste realidade é que a nostálgica ilha vem sendo empurrada anos após ano ao total esquecimento pela CIP, pois ela não traz muitos retornos financeiros. Mas um acontecimento que trouxe novamente os olhos da comunidade à ilha foi quando o Hooker de Talera descobriu uma maneira de trazer itens de mainland para Hook. E é claro que mais uma vez através de um bug. Itens incríveis como um Demon 7, Bo,
Sov e até montarias podem ser vistas em Rookguard em alguns mundos amarelos, especialmente em Talera, berço da descoberta dessa falha. O bug aconteceu por meio de uma nova blast que a CIP criou em meados de 2014, que tinha a função de proteger os jogadores do level 1 ao level 20 de perderem seus itens após uma morte para outro player. Como sabemos, só é possível estar no continente principal tendo no mínimo level 6. Quando o jogador morre várias vezes em mainland, fazendo seu level regredir ao 5, ele automaticamente retorna ao level 1 e em Downport, que é a atual ilha tutorial do game, mas que ainda permite a passagem para Rookguard. E foi exatamente isso que um taleriano fez. Encheu seu personagem de itens que queria levar a Rookguard e começou a se matar, garantindo que a última morte que faria seu personagem regredir ao level 5 fosse para player. Quando isso aconteceu, a nova bênção foi ativada e o protegeu da perda de itens. Seu personagem então voltou a Downport com todos os itens que estavam consigo. Aí foi só ele conversar com o NPC Inigo e pedir passagem a Rookguard e pronto. Estava feito. Como punição pelo abuso da falha, os malfeitores receberam um grande nada por parte da CipSoft. Isso mesmo, eles nada fizeram contra eles e nem removeram os itens. Utilizaram-se do argumento de que Rookguard é apenas uma ilha legado, e esse tipo de item por lá em nada impactaria no game. A única coisa que fizeram a respeito do bug foi o consertar. Mas, em 2022, outro time, dessa vez um time PK, descobriu de forma acidental um novo bug que tornava possível novamente a levada de itens de mainland para Rookguard, e funcionava de uma maneira bem semelhante à anterior. A morte que faria o personagem regredir ao level 5 precisaria ser para algum tipo de field, e de maneira instantânea após o login no game. Para falar a verdade, existe pouca informação sobre esse bug na internet. Apenas no canal do Revel encontramos história desse bug em detalhes. E como eu não acho certo fazer meus solteiros retirando informação de vídeos, coloquei apenas como registro a grosso modo de como aconteceu. Recomendo a todos que quiserem saber sobre esse fato com mais detalhes que visite o canal do Revel e confira o vídeo em questão. Voltando ao segundo bug, dessa vez, a CipSoft puniu severamente todos os infratores identificados, e nesta lista vários jogadores extremamente influentes em Rookguard foram mandados direto para Deletera, como Dark Gladir, por exemplo. Sem julgar ser justa ou injusta, essa punição parece muito mais uma manobra da CIF para acabar com Rookguard de vez, tendo em vista que Dark Gladir era um dos poucos pilares que sustentam o interesse por Rookguard até hoje, através de todo o seu trabalho. Confesso que não sei se ele ainda segue jogando após esse ocorrido. Se souber, me digam aí nos comentários. E isso é tudo, pessoal. Curtam, comentem, se inscrevam e ajudem como possível o canal a seguir crescendo. Valeu!